Sabia ninguém tava Jamal Lewis, mas é o nome de lutador de boxe, não jogador de futebol. Vai lamber sabão, Jamal Lewis. E assim, o São Paulo precisa, até por conta desses exemplos, o São Paulo precisa ser um pouquinho mais certeiro nas contratações que vai fazer. Agora, a contratação dos caras, a gente vai falar um pouquinho mais, claro, mas para mim é um acerto gigantesco do São Paulo, é um cara que supre a necessidade gigantesca que o São Paulo tinha, uma necessidade muito, muito grande, de ser um cara que controla o tempo do jogo, controla o espaço do jogo, controla o ritmo, organiza, articula. É um link entre o que o São Paulo tem de defesa e o que o São Paulo tem de ataque, que faltou em muitos momentos no ano passado, sobretudo aquelas eliminatórias na Libertadores contra o Botafogo e na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu acho uma bola muito dentro da diretoria de São Paulo trazer o Oscar, mas eu acho que ainda precisa de mais reforços. E aí vai ter que trabalhar miudinho o scout do clube, com a diretoria, para trazer essas peças sem que a parte financeira do clube seja comprometida mais do que já está. Cara, eu vou falar para vocês, o Oscar, para mim, ele tem tudo para dar certo, se ele jogar com vontade. Eu acho que o Oscar, ele é um Rames Rodrigues que entra mais em campo e fala português. Porque a gente sabe que ele não tem muita vontade. Vide com a camisa da seleção brasileira. Tanto que ele ficou esse tempasso na China. Ele resolveu priorizar dinheiro, enfim, passou anos e anos na China. Ele era apontado como um dos principais jogadores do Brasil na Europa, quando ele sai do Chelsea e vai pro futebol chinês. Então a gente precisa saber que Oscar que tá chegando. Tanto que quando ele recebe a primeira proposta da equipe de São Paulo, ele rejeita pensando na possibilidade de ir pro mundo árabe ou então pros Estados Unidos, que ali seria tipo o final da carreira dele. Não quero jogar, quero ganhar dinheiro. Então tem que ver se ele tá empenhado, porque se não tiver empenhado, é o Rames Rodrigues que fale aí, beleza. Eu acho que assim, o Oscar tem 33 anos, é importante ressaltar isso, ele ficou 7, 8 anos lá no futebol da China, né, ganhando uma quantidade que eu não consigo mensurar de dinheiro, porque... Oi? 8 anos, de 2016 até 2024. Assim, ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Eu acho que essa parte financeira já não era uma grande questão. O Casares teve que utilizar toda a sua capacidade de convencimento para trazer o Oscar, que tinha a possibilidade de ir para o futebol dos Estados Unidos. O Los Angeles FC era uma das possibilidades de possível ida do Oscar nessa janela. Ele preferiu, depois da conversa com o Casares, voltar para o Brasil, voltar para a equipe que revelou o Oscar para o futebol. É importante se dizer, a saída dele para o Internacional foi muito complexa, né? Deixou algumas rusgas, inclusive, na relação entre ele próprio e a equipe do São Paulo. Mas essa volta dele para o São Paulo muda o tricolor de patamar, coloca o São Paulo em um outro nível dentro do futebol brasileiro, porque, assim, o São Paulo fez muita força, é um jogador que custa muito dinheiro, não à toa exerceu, assim, um poderio de investimento muito grande, uma parceria para o São Paulo conseguir arcar com o salário do Oscar, quase nos mesmos moldes entre Corinthians e Memphis Depay e Esportes da Sorte, para conseguir bancar o salário, que não é baixo, mas esse esforço todo se replica dentro de campo, Rodrigo Serafim, muda o São Paulo de patamar, coloca o São Paulo como possível candidato a títulos dentro do cenário nacional, internacional também, por que não? Para mim, sim. Para mim, sim, primeiro, porque o Oscar, como eu falei, ele preenche lacunas que o São Paulo sentiu muita falta, de articular, de organizar e de pensar o jogo, né? Eu tava dando uma estudada, claro, uma acompanhada nos últimos anos do Oscar lá no futebol chinês, e assim, a qualidade técnica e a participação no jogo, ela tá lá e nunca se foi, né? É o Oscar dos melhores tempos do Chelsea, de ser melhor jogador do mês em Premier League, de ser um cara fundamental para a equipe numa das principais ligas do planeta. Claro que a questão do ritmo do jogo, da velocidade do jogo tem uma diferença. O Campeonato Brasileiro tem sido um campeonato muito veloz, muito mais físico, muito mais intenso do que em outros anos, em outros tempos, e isso a gente só vai saber como se aplica na prática, mas o Oscar é um cara que dentro de campo sempre se mostrou muito participativo, muito ativo, ainda que não seja aquele ativo de sair correndo com a bola dominada, com a bola no pé o tempo todo, mas um ativo de fazer a bola correr, fazer a bola andar entre os companheiros. E tem um aspecto do jogo do Oscar, Enio, nos últimos tempos, que eu acho que faz muito sentido para o São Paulo, que é ele receber essa bola um pouquinho à frente da linha de zagueiros e achar passes, achar conexões diretas com os homens de lado de campo. O São Paulo tem um monstro do lado do campo, que é o William Gomes. É uma das melhores referências, uma das maiores promessas dos últimos tempos na base do São Paulo, o William Gomes. Podia passagem no ano passado e acabou batendo de frente com o Zubeldia. Eu imagino que esse ano
tenha um pouquinho mais de espaço. Tem o Ferreira, que fez um bom campeonato brasileiro e também é jogador de lado de campo. E tem o Lucas Moura, né? Que aí joga onde for colocado, ele joga e ele entrega muita coisa pro São Paulo. Então você tem um cara que vai acionar esses caras com qualidade do Oscar e ter esses 3 caras para partir para cima dos defensores, eu acho que é um caminho muito, muito bom para o São Paulo. E o São Paulo, tendo esses reforços pontuais em outros setores, sobretudo a lateral esquerda, eu acho que ainda precisa, a lateral direita, que ainda precisa ter um reserva ali para o Igor Vinícius, para disputar a posição, aquela coisa toda, já que o Rafinha saiu. O São Paulo pode sim brigar, vai entrar numa condição de ser candidato a títulos nessa temporada. Você discorda, eu acho, Discordo né? muito. Até deu uma questionada aí no ar, mas não ouviu. Eu não sei. Você fica o maior respeito do mundo a você, cara. Pra mim, o Oscar é um sono danado, velho. Pra mim, o Oscar é o cara que quando ele quer, ele joga. Mas assim, mesmo quando ele quer jogar, ele joga parado. Ele é aquele jogador antigo, a moda antiga. Simplesmente ele joga no quadrado onde ele tem que ser colocado, onde ele se enxerga dentro de campo e não ajuda defensivamente, não ajuda voltando pra marcar. Não é um jogador tático, é um jogador que tem um passe refinado, que foi muito bem no Chelsea, fazendo exatamente aquela função, uma função próxima da entrada da área. Mas assim, se tratando de futebol brasileiro, onde o calendário é inchado, onde precisa do vigor físico, onde precisa do preparo físico e de uma vontade grande de seus jogadores, São Paulo que abre o olho. É muito bom jogador, assim como o Rames também é. Tem que ver se vai vir pra jogar. Se vier pra somar, beleza, legal. Se vier pra passear, pra trazer as malas da China e vir pra cá, aí vai se lascar. Assim, até acompanhando tempos recentes, tem a questão da diferença do ritmo do jogo, mas desarmes, botes, interceptações, o Oscar faz esse trabalho, fazia nos últimos tempos no futebol chinês, e sobretudo é aquele conceito do quem corre a bola, né? O Oscar não é o cara que vai sair correndo com a bola que nem maluco, trombando com 3, esse tipo de coisa, não é esse tipo de jogador, é um jogador que faz os companheiros jogarem, faz a bola rodar e faz o time andar, e esse tipo de jogador que fez falta pro São Paulo no ano passado, alguém que pense o jogo e não só corra o jogo, né? E aí essa diferença que é fundamental e que eu acho que vai fazer muito bem ao São Paulo. Claro que a prática é outra, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu imagino que vai ser muito positivo para o São Paulo. Eu acho que essa comparação que você fez em relação a quem corre a bola é muito daquilo que o Ganso faz, né? O Ganso não é um jogador que tem um primor físico, não consegue correr o campo inteiro, mas quem corre por ele é a bola, por conta da sua capacidade técnica. Mas eu ainda tenho muitas perguntas em relação ao futebol do Oscar, Rodrigo. Eu sei que você é um grande estudioso de futebol, deve ter consumido aí algumas particularidades do futebol da China, mas eu acho que ainda existe a prova de fogo. Porque, assim, o ritmo de futebol é diferente, a cobrança é diferente, ele é ídolo lá na China, tá tudo certo, tá tudo bem. É um jogador que realmente é diferente, mas e suportar essa temporada no Brasil? E uma outra pergunta que eu quero fazer pra vocês, quero ouvir o Guipa. O departamento médico do São Paulo é uma piada. Se o Oscar se machucar, é papo de 6 meses pra recuperar, tá? É jogador que não é tão jovem assim e me parece que tem que ser algo que entre nessa conta, né? Sim, o maior respeito do mundo ao Oscar, mas pra mim o jogador que tava na seleção brasileira, jogando no Chelsea, recebe uma proposta da China e vai pra China, rasgando a possibilidade de fazer seu nome ainda mais na Europa, rasgando a possibilidade de dar sequência em uma seleção brasileira, é um cara que não dá pra falar que ele é esforçado. Você pode falar que ele tem qualidade. Agora, dizer que ele rende com esforço dentro de campo. Mas, meu irmão, qual jogador no mundo, exceto o careca do Roger Guedes, que deu aquela declaração bizarra, falando que preferia que o sonho era jogar no Catar, qual jogador no mundo, é titular do Chelsea e vai pra China. Ah, mas nossa, é porque tá pensando em dinheiro. Ele ganhava mal no Chelsea. Ganhava uma micharia no Chelsea. Olha, o Oscar mora sozinho, quer fugir de casa, hein, gente? Cuidado. Não cai nesse barulho aí, não. Eu tenho dúvida. Pra mim, assim, se tratando de nome, se aqui fosse o Championship Manager, um L-Foot, lembra do jogo de montagem? Opa! Ô, Oscar, legal, beleza, é joguinho, o cara tem números interessantes. Vou botar em campo. Agora, depois do que eu vi o Oscar com a camisa da seleção, jogando contra o Chile, Brasil toma 2 cocos do Chile, ele sai dando risada, trocando camisa com o jogador chileno, olha bem sabão, Oscar. E assim, lembrando que o Oscar vai ser o eterno gol do 7-1, né? Ele que marca o único gol do Brasil naquela página triste da história.